Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. E hoje eu estou aqui com ele, amigo host, expert no assunto, Carlos Guerra. Fala, Lucas, beleza? Mais um episódio. A gente tá aqui na cidade de Chapecó gravando. Tava com saudade do estúdio, né? Tem tempo que a gente não vem pro estúdio. A gente colocou alguns episódios ali até sem vídeo, né? Com informações. E voltando ao estúdio com um convidado super especial, né? Em grande escala, um cara muito conhecido do mercado aí, João Yunes. Apresenta ele pra gente, cara. Pois é, esse é um episódio que nós, quando começamos o podcast, falamos assim, nós vamos entender que o podcast ganhou uma proporção legal quando a gente conseguir levar o João pra lá. Então, muito legal. Ele que é engenheiro de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, dá uma olhada no currículo. Mestre em Tecnologia de Carnes pela Universidade de Santa Maria, especialização em carnes pela Universidade de Santa Maria e já passou por algumas empresas, já passou pela Sadia, pela Fux, pela JBS, pela Global Food, pela Kerry e atualmente na Corbel. João Yunes, muito bem-vindo, João. Prazer gravar contigo. Bom dia, gente. Bondade de vocês aí. Os elogios, eu agradeço. Realmente é um prazer poder trabalhar nesse mercado. O que eu falo que o mais importante é a gente ser apaixonado aquilo que a gente faz, né? E quando eu estava terminando a universidade, eu já havia decidido que eu queria trabalhar com carnes. Não tinha outra opção, né? Olha, isso é uma coisa que não acontece muito, né? Normalmente carnes é meio que o patinho feio ali da indústria de alimentos. Todo mundo quer trabalhar com cerveja, quer trabalhar com biscoito, com sorvete. É difícil alguém que entra assim já decidido que vai trabalhar com carne. Eu acho que o fato de gostar dos produtos cárneos, ser apaixonado pelos produtos, me motivou realmente a querer trabalhar com isso, né? E desenvolver essa paixão aí ao longo dos anos. Começou ali na universidade. E depois, quando eu comecei aqui em 99, em Concórdia, onde eu moro até hoje, na Sadia, essa paixão só aumentou, porque realmente é um mercado pujante, né? É a área da indústria de alimentos que mais emprega, mas é um prazer. Realmente, gostar dos produtos é o primeiro passo. Então, até hoje, eu sou apaixonado, não como mais como eu comia antes, né? Porque foi uma vida toda trabalhando, mas sou apaixonado, adoro esses produtos, e eu acho que conhecer e ser apaixonado é o primeiro ponto para você aí poder desenvolver uma carreira prazerosa. Eu acho que ter o sucesso, nesse caso, usando o clichê aqui, é ser feliz, né? Uhum. É trabalhar com felicidade, com paixão, acordar numa segunda-feira como se fosse uma sexta-feira. E é isso que a gente procura fazer. Exatamente, isso faz muita diferença, né? A gente sempre fala, quando encontra alguma coisa nova, o Carlos que fala isso, o difícil é virar à noite, né? Esperar a noite pra você contar alguma coisa nova pra alguém no outro dia. O que você acha disso? O que você acha de outra coisa? É muito legal, né? Cara, a carreira toda do João é a carreira que eu me espelho muito, né? Assim, ele é apaixonado por leitura, por aprender, por ver inovações. E assim, quando a gente tá estudando lá na faculdade, quando eu fiz curso técnico em agroindústria lá, eu ganhei umas canetinhas da Sadia, né? Da marca Sadia, que eu tinha um primo que trabalhava lá. Eu falava que eu queria trabalhar com carnes. Família sempre fez linguiça, essas coisas, sempre tive envolvido com isso. Eu sempre gostei desse mercado. E eu gosto, às vezes, no aeroporto você tá lendo um artigo, às vezes final de semana você tá lendo. Isso acho que faz a diferença, né? E a carreira do João, as empresas que ele passou e as áreas que você passou em carnes, eu acho que não tem mais para aprender, né? Assim, você passou por frigoríficos que a gente sonha em trabalhar, que a gente sonha em estar junto, se passou por empresas de ingredientes, esteve dos dois lados da moeda. Conta pra gente um pouco a sua trajetória, João. Como que você começou, como que você se apaixonou pelo mercado de carnes, o que você fez nas empresas que você passou, para elucidar aí o episódio. Lembro-me muito bem, foi ali em 99, na Sadia eu comecei na fábrica de presunto e salsicha. Para aqueles que conhecem o complexo ali, o sítio de Concórdia, são duas fábricas junto com o Presunto Parma que ficam um pouco mais isoladas ali, do miolão que a gente chamava, que é a fábrica mais antiga, que faz os outros embutidos, linguiça, mortadela, e eu fiquei focado em presunto e salsicha. E a característica do mercado brasileiro para esses produtos é bem peculiar. Então, o presunto que a gente faz aqui no Brasil é o que a gente chama de presunto cooking. Uhum. Ou seja, traduzindo, cozido dentro da embalagem. No caso é termoformado, você embute e o produto é cozido
dentro da própria embalagem. Não tem perda nenhuma, né? No fundo, tem muita perda, e aí que está o desafio. O que é a perda? É o que a gente chama de reprocesso. Qualquer sinal de purga ou cinérese ou bolha de água numa linguagem mais popular, o produto tinha que ser retirado. Ele não podia ir para o mercado porque essa cinérese ela só aumenta na prateleira. Então, imagina uma fábrica de 120 toneladas dia, entre 110 e 120, você pega, divide essa quantidade por uma peça ali de 2,8 kg e alguma coisa, você vê quantas peças tem. Se você tem um reprocesso ali de 2%, quanto que não é a perda econômica? E eu lembro que minha primeira meta foi reduzir esse retrabalho de 2% para até 1%. Você estava saindo da faculdade, já foi direto? Já entrei. Não vou falar Pedreira porque é uma fábrica espetacular, é uma empresa espetacular, mas com um desafio muito grande. Porque ali você tem que explorar todo o teu conhecimento, desenvolver o conhecimento profundo do processo, começando lá, na verdade, na matéria-prima. Né? Essa questão de carne PSE, que é uma coisa até que foge um pouquinho do alcance de quem está no processo, mas ali no processo você tem que se virar para mitigar esse problema que a matéria-prima pode ter. Então, desde a injeção, tambleamento, cura, né, passando pela enformagem, parece um processo simples, mas a pressão da enformagem tem um papel relevante nessa questão de perda por cinérese, e depois cozimento, resfriamento. Então, foi um desafio muito interessante. E naquele mesmo momento, coincidentemente, na mesma semana que eu entrei, foi o startup, ou arranque, ou o começo da fábrica de salsicha, que até hoje opera lá. Então, foi um desafio também fazer aquele startup. Todo startup envolve um ajuste de processo, um produto que eu também gosto muito, salsicha. E ali fiquei por 2 anos desenvolvendo esse conhecimento de processo, com essas metas de melhoria de processo e também de produto, porque na época pesquisa e desenvolvimento era sim centralizado em São Paulo, mas a gente tinha uma autonomia para propor alterações e melhorias no processo, que era algo muito bacana. Hoje essa autonomia, o que eu percebo, diminuiu bastante, e na época a gente tinha isso. Então foi um aprendizado muito grande. Até que o meu chefe na época, que hoje é o CEO, aliás, nem sei se todos sabem, mas é o CEO global da JBS, acho que o mercado já sabe, Hélio Rubens, me chamou para trabalhar com as outras famílias. Ali então, depois de 2 anos, eu pude ter o privilégio de trabalhar com mortadela, linguiça, patê, linguiça frescal e cozida. E ali a gente desenvolveu também um conhecimento muito grande. A unidade de Concórdia é uma unidade muito grande, em torno de 250 mil frangos dia. Posso estar um pouco desatualizado, em torno de 6 mil suínos dia. E industrializado aumentou muito. Eu não sei quanto que estaria hoje esse volume. Mas desenvolveu um conhecimento muito grande. E comecei também a ajudar outras plantas. Então eu ia muito para Uberlândia na época. E aí isso permitiu um desenvolvimento profundo, tanto a nível de formulação, quanto de processo. E aí a gente vê que realmente são muitos problemas, muitos desafios distintos. Então tem desde a qualidade, outro ponto importante é fazer com que os produtos atendam ao regulamento específico que a gente tem. É um mercado que a regulação aumentou muito desde então, mas na época já era regulado. Os padrões de identidade e qualidade dos produtos datam de março de 2000, se não estou equivocado, e a gente já tinha a meta de realmente adequar os produtos à legislação. Não que estivessem fora, de modo algum, mas às vezes escapava. A umidade estava ali no limite de uma salsicha, que se eu não me engano é 65% de umidade ainda, dava lá algum produto 66%. Não, João, tem que estar seguro e constante nesses valores. Isso permitiu realmente desenvolver um conhecimento bom, junto com a paixão, isso ajuda também, conhecer distintas fábricas e uma equipe espetacular. Então, tanto na Sadia quanto na JBS, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas maravilhosas. E trabalhei por 11 anos muito focado em produto e processo. Desculpa, João, Lucas. Você estava falando que, até antes de começar aqui, a gente estava falando da dificuldade, né, da acessibilidade de informação e tudo mais. Você falando de 99, então 24 anos atrás. Recém-formado, entrou na indústria, preciso de informação, preciso de conhecimento. Como encontrar isso? Como
que você buscava, como que você se guiava para resolver, por exemplo, o problema do presunto? Vou procurar uma referência em algum lugar, porque a gente sabe que a disponibilidade de informação, se hoje já é complicada, anteriormente era mais difícil ainda. Então, como é que é? Você juntava algumas coisas que você tinha aprendido na universidade, levava, perguntava para um, perguntava para outro. Como se desenvolver para conseguir agregar valor ali à cadeia? Boa pergunta. Primeiramente, ter bons colegas, né? Então, outro dia tive o privilégio de encontrar com um deles, o Dr. Marco Neves. Recém-aposentou, às vezes ele não resiste a uma consultoria ou outra. E não só ele, Milton Fonseca, que hoje trabalha na Seara, Fernando Caron Prado, que ainda está na BRF. Então, esses colegas me ajudaram muito. O material era muito impresso, e aí eu ressalto a importância dos fornecedores como parceiros no desenvolvimento de conhecimento. Então, tenho, no caso específico do presunto, uma apostila que eu tenho até hoje, ela sofreu renovações ao longo dos anos, uma da Metalquímia, excelente material de presunto, e tem um curso do Itaú, que na época já tinha também, que é uma apostila que eu tenho também até hoje. Então, fala do tambleamento, a distância percorrida pela massa do presunto. RPM versus altura de queda versus tempo. Então, tem ali uma distância percorrida recomendada. Então, muito de material impresso, a referência interna dos colegas, os fornecedores. Eu lembro que as duas estão na JBS, duas irmãs brilhantes, a Luciara e a Regina. A gente trabalhava junto na época, tive o privilégio de trabalhar com as duas e ter contato com elas até hoje. Elas tinham uma meta de palestras técnicas por ano. Então, elas traziam, os fornecedores vinham dar palestra, e isso também agregou bastante. E, logicamente, sempre podendo fazer cursos de especialização, isso ajudou. Mas era um conhecimento que você tinha, era muito mais árduo buscar esse conhecimento do que é hoje, realmente. Então, parceiros, sejam internos, fornecedores, a academia, a universidade. Eu ressalto aqui o papel do Dr. Rubson Olivo, que hoje tem um negócio próprio, mas sempre procurou disseminar conhecimento, seus materiais excepcionais. Eu lembro que ele tinha uma apostila de preparo de salmoura, iridicência em carnes. Professor falecido já, Neucindo Terra, que foi meu orientador do mestrado, Universidade Federal de Santa Maria, que sempre teve uma parceria muito forte também com as empresas. Isso também foi muito interessante. E todas as empresas que eu tive o privilégio de trabalhar, todas elas sempre investiram muito em formação também. Isso é muito importante, está sempre atualizado. E a gente vê que tem muito apetite a conhecimento aí, né? Sim. E quando que você viu a necessidade, eu preciso me especializar, vou fazer um mestrado, vou me especializar em carnes. Como que você foi? O conhecimento não tá bom aqui, eu preciso me dedicar mais para conseguir aplicar mais. Como chegou na conclusão de vou voltar um pouquinho para academia para começar a colocar ainda mais empenho nisso tudo? O fato de estar aqui eu sou paulista da cidade de Caçapava, estudei em Viçosa e assim que me formei, vim aqui para Concórdia, cidade pela qual sou apaixonado, tanto que moro aqui já há 24 anos. Mas, vamos dizer assim, o ponto negativo de morar aqui é que você está mais distante dos grandes centros e para você estudar realmente é mais difícil. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, é realmente buscar aonde que tinha uma oportunidade de você desenvolver esse conhecimento. Então, 2005, a Universidade Federal de Santa Maria, em associação com a Universidade do Contestado, uma das maiores universidades privadas do estado de Santa Catarina, abriram um curso de pós-graduação, de especialização em carnes, de 2005 a 2007. Foram 3 anos ali. E falei, não vamos perder essa oportunidade. Então, aí foi uma turma fechada para os colegas aqui da região. Então, veio o pessoal de Anne Beck, que hoje está na Doremos, que na época trabalhava na Aurora, o pessoal da Seara, da época também, isso 2005, pessoal de Concórdia, todos eles fechamos uma turma e fizemos essa pós-graduação, o que não só o conhecimento transmitido, mas o intercâmbio de informações pelos colegas foi um privilégio. Então, qualquer oportunidade que aparecer, respondendo a tua pergunta, Lucas, a gente pegava essa oportunidade e sempre com a ânsia de estudar. Só que os 5 primeiros anos de carreira, os desafios eram tantos que nem senti tanto a falta do estudo em si, porque o conhecimento adquirido na empresa já era muita coisa. E em 2007,
a política que se tinha na época na empresa era um dia por semana ela nos liberava para estudar. Puxa, isso é legal, hein? Muito Isso legal. era fantástico. Olha, é uma cultura que não posso dizer que se perdeu, porque eu acho que, de certa forma, acho que ainda tem, mas eu noto que é um pouco mais difícil. Aí eu e a Regina Rec, hoje gerente lá da JBS, a gente pegava um ônibus 10 horas da noite em Erechim, chegava a ser um frio danado, não tinha calefação no ônibus, chegava às 6 da manhã em Santa Maria, estudava o dia inteiro, à noite voltava, eram 2 noites no ônibus, então foram 2 anos assim, e na época, a empresa, ó, veja só, não só liberou um dia, como a Luciara era gerente na época, e ela falou, João, quer fazer os seus experimentos aqui, pode fazer, eu só não posso te dar o operador, aí você tem que se virar, né, mas pode fazer. E aí eu lembro que eu aprendi a operar cúter na hora do almoço. Né? A minha tese de mestrado foi substituição de gordura animal por diferentes óleos vegetais, né? E ali fiz os experimentos todos ali na empresa. Então, aparecia a oportunidade, a gente agarrava a oportunidade, Lucas. Porque realmente estar aqui, a gente não tem a mesma facilidade, por exemplo, de um colega que está em Campinas ou São Paulo para desenvolver os seus conhecimentos. E isso é importante. Não só desenvolver o conhecimento através do trabalho em si, que gera muito, mas é importante através do estudo também. Não, isso a gente dúvida, defende mas muito. esse mindset é um negócio que faz muita diferença. Na verdade, não é que aparecia as oportunidades, você criava as oportunidades. E você foi muito feliz na colocação, você pegava as oportunidades. Exato. Porque não, tem muita gente que se vitimiza daquilo e fala, eu não tenho oportunidade e tudo mais, mas pô, você falou aí que viajava a noite toda no frio para ir para lá para estudar. E hoje, às vezes, googando alguma coisa ali, a gente tem acesso a algumas informações, eventualmente mais superficiais, mas ainda assim tem gente que faz corpo mole, né? E não é por isso que chegou onde que você chegou. Tenho a vontade de fazer um doutorado um dia ainda, mas aí é um outro nível de exigência que no trabalho atual fica difícil conciliar. Mas um dia ainda quero fazer. Vamos ver. Ah, legal. E aí, até você fazendo já uma transição de carreira, você falou que tinha lá a parte que uma das metas era palestras técnicas Sim. e tudo mais com fornecedores. Quando que você viu que falou assim, opa, acho que eu vou jogar um pouquinho do outro lado agora? Não que isso é um jogo de perde e ganha, mas um jogo de ganha-ganha. Mas quando que você falou assim, acho que eu vou pro outro lado? Foi pela paixão técnica, pela tecnologia? Como que você falou assim, vou mudar? A vontade de expandir o conhecimento, então, depois de 11 anos trabalhando com um produto terminado, eu tinha essa vontade, poxa, como é que a gente desenvolve um condimento, um mix de textura? Eu tinha essa vontade. Só um parênteses aqui. Você vê que isso é paixão mesmo, né? Porque o cara tava na indústria, sabia tudo. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de distância de tumbler. A gente já tinha conhecimento disso, mas foi a primeira vez que a gente ouviu. Não sei se já tinha ouvido alguém falar. Ouvi na Metalquimia uma vez. Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de distância percorrida e presunto. Então, dominou a cadeia. Você falou assim, não quero dominar a cadeia da fábrica, eu quero dominar a cadeia do segmento. Então, como que tá do outro lado, né? Isso é paixão por conhecimento mesmo, né? E aí foram 3 anos na Fux, ali em Itupeva, onde eu pude desenvolver esse conhecimento de laboratório. De realmente fazer os produtos desde contratipo, o conhecimento de bancada mesmo. Aliado também à área comercial, ali eu comecei a ter mais um contato com o mercado, sempre estar com os vendedores no campo, isso foi uma paixão que eu desenvolvi também, ou seja, a venda, um técnico, mas que ajuda muito na venda técnica. Né? Então, um conhecimento um prazer de, por exemplo, poder contratipar um condimento, ou desenvolver produtos novos também. Foram 3 anos assim que eu sou muito grato até hoje. O que ficou um pouco pesado, porque ficou complicado para eu tirar a família de Concórdia e levar lá para o interior de São Paulo. E aí, depois de 3 anos, quando a JBS comprou a Seara, em 2013, teve a oportunidade, o desafio de voltar aqui para a região, né, e ajudar a melhorar os produtos da Seara, na época que a JBS sempre foi muito focada assim, em qualidade também. Bom, João, precisamos aqui para melhorar. Falei, vou voltar para o frigorífico. E por 3 anos tinha um desafio muito grande. Fábricas novas, tudo isso daí. Mas a paixão pelos ingredientes já tinha sido semeada. Então eu falei, eu quero cumprir aqui um trabalho. Eu estabeleci uma meta de 3 anos para ajudar a Seara e a JBS.
E realmente a melhoria de qualidade foi testada nos testes afetivos, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho também. Foi quando eu falei, não, agora 15 anos quase de produto terminado, quero voltar para a área de ingredientes. Foi quando eu tive o privilégio de trabalhar num grande distribuidor, que é a Global Food. Você trabalhou no frigorífico, saiu, foi para a área de laboratórios, foi para a Fux e depois voltou para frigorífico. Voltei para depois voltou de novo para a parte de laboratório. Cada escada, cada degrau da escada que você escalou, você você volta em um patamar diferente, com um nível de conhecimento diferente, né? Como que foi isso aí? Quando você trabalhou antes em frigorífico, saiu, foi para laboratório, aprendeu outras coisas que você não tinha acesso quando você estava no frigorífico, você só recebia os produtos, testava, lógico que sabia ali, era uma mescla de fosfatos, mas você passou a desenvolver os produtos do lado de lá e depois voltar para frigorífico e apertar isso. Você apertava muitos fornecedores, você voltava... Como que você fazia? Era outro patamar de conhecimento ali. Como que foi essa volta para o frigorífico? Eu acho que quando você trabalha com fornecedores sérios, isso não tem muito ali o que pegar, mas sim, você sabe os critérios, você aprimora os critérios que você usa, por exemplo, para aprovar um ingrediente novo. Então, por exemplo, quando a gente voltou para o frigorífico, no caso da Seara, a gente sabia que a empresa tinha um portfólio de itens que ela usava, que eram muitos fornecedores únicos, exclusivos. Eu falei, não, gente, tem que desenvolver mais fornecedores. Ali sim eu já tinha uma referência de quais eram os fornecedores padrão, sempre dando oportunidade para todos, mas uma decisão estritamente técnica, no sentido de que qual que desempenhava melhor. Mas sim, isso permitiu uma visão muito mais precisa do que a gente precisava ter no ingrediente para performar. E era um desafio também de melhorar muito a qualidade dos produtos. E fábricas novas, né, novas para mim, no caso, ter que correr atrás disso. Um ponto bacana foi desenvolver um conhecimento específico de salame. Na JBS já tinha desenvolvido também antes, mas ali na Seara eu fui responsável pela categoria. Então, realmente, vamos melhorar a qualidade desses salames ali. Eu pude desenvolver um conhecimento muito bom, que foi complementado depois na Global Food, que ela representa uma grande marca de cultura para salame, e ali foi no mercado daí, visitando os produtores de salame, os menores aqui do Rio Grande do Sul, com problemas diversos. Quando você tem o problema, você desenvolve o conhecimento. Então, voltando à tua pergunta, realmente ajudou muito a saber o que esperar do ingrediente, mas também conhecer o seu produto final e saber o que ele precisa, por exemplo, para ter uma nota melhor no teste afetivo. Que característica de qualidade eu preciso agregar nesse produto para que ele tenha uma nota, por exemplo, numa escala hedônica de 9, de 7,2 ou mais. E aí traduzir isso para o ingrediente e saber o que esperar do ingrediente. Nesse ponto, sim. Muito legal. E durante esse tempo todo, a gente sabe que tem muita mudança tecnológica e tudo mais. Quais as principais mudanças que você acredita ter presenciado ali? Tanto da parte de preparo, você falou que eventualmente alguma coisa fugia ali por naturalidade da própria matéria-prima do controle de legislação. Mas como você vê a mudança e o aprimoramento da indústria com o passar dos anos? O mercado brasileiro de produtos carnes processados, ele é muito regulado, de uma maneira que isso, na minha opinião, limita um pouquinho a inovação. Porque o produto ele tem que ter aquele percentual, um presunto com aquela relação umidade-proteína, salsicha com aquela umidade. Esse é um ponto. E a característica do mercado também limita um pouco a inovação. Então, você não permite, por exemplo, vou aqui citar um exemplo, uma salsicha mais carne. O mercado não paga. Então tem que ser aquela salsicha que o mercado brasileiro, ótimos produtos, mas tudo ali com a mesma cara. O presunto, aquela cara oval, todos eles com... Então, respondendo a tua pergunta, Lucas, em termos de inovação, muito em termos de processo, para melhorar a produtividade, claro. Dos produtos, não se vê inovação. O mercado brasileiro, ele é muito prolífico em volume, ele tem um volume excepcional, ele é muito conhecido, mas em termos de inovação, não se tem, não. Tem sim no processo para se rentabilizar mais, tanto que você pega uma margem média
de quando eu comecei, sei lá, de 4, 5%, era mais ou menos isso frigorífico, você tem uma margem muito melhor, né? Acima de 12, 15% nos produtos, graças à inovação de processos, tá? Isso vem dos fornecedores, tá? E também da equipe interna. Dos ingredientes, a gente não pode, por exemplo, vou aqui citar um exemplo para você, até pode, não tem o detalhe regulatório, tá, gente? Por exemplo, enriquecer com fibra. Mas é tanto detalhe que tu tem que obedecer que isso limita. Quem hoje tem um produto enriquecido? Para citar aqui um exemplo, enriquecimento é um exemplo. Uhum. O outro produto não se tem, porque a regulação limita isso um pouco e o mercado também se limita, porque o conhecimento as empresas têm. Tem aí, cada player tem sua marca premium e você vê produtos excelentes, mas realmente não se vê muito. Vamos pegar aqui um aspecto aí que está visível na América do Norte, na Europa, Clean Label, né? Que é o produto. Você vê muito pouco produto no mercado brasileiro, porque hoje o mercado brasileiro, na minha opinião, atravessa a sua pior crise. Pelo menos nos meus 24 anos de carreira eu vejo como a pior crise. E estão preocupados em sobreviver e rentabilizar. Então, não sobra muito espaço para inovação, e sim para reduzir custo e rentabilizar mais. Sim. E você trabalha aí a América Latina toda, né? Ou América toda. Tem muita diferença entre os produtos brasileiros, entre os produtos aí do restante da América, em termos regulatórios ou em termos de características ali sensoriais, visuais dos produtos? Muda muito o perfil do consumidor, o que ele gosta? Em termos, vamos lá, termos regulatórios. Outros países são, vamos dizer, não posso dizer todos eles, que a Argentina também é muito bem regulado, o Chile é extremamente regulado, o Uruguai, mas se você pegar ali da América Andina para cima, é menos regulado. O que, do ponto de vista técnico e comercial, é muito bom, que isso te permite trabalhar outras opções, tá? Em termos de característica, isso em termos regulatórios. Em termos de característica do produto, tem muito produto interessante por aí na América Latina, que a gente não vê no Brasil. Não que nossos produtos sejam piores, pelo contrário, é um produto que tem característica dele. Mas, por exemplo, você está aqui linguiça defumada. Qual que é o nosso carro-chefe? A linguiça tipo calabresa. Até que você queria uma calabresa mesmo, é difícil de achar. Uhum. Mas tipo tem bastante. Na América Latina você tem o cábano, tem linguiça rancheira, tem vários tipos de produtos que são, para quem gosta, é um deleite, né? E pelo fato de ser menos regulado também permite você realmente utilizar outros tipos. Vou aqui citar, por exemplo, o mercado mexicano, que são produtos extremamente econômicos. A primeira vez que eu vi uma emulsão de salsicha no México, eu fiquei assustado. Eu que é líquido, cara. Não é um líquido. Como é que isso daqui vai gelatinizar? Mas aí que tá, eles têm a possibilidade, vou citar aqui um exemplo, amido, de usar diversos tipos de amido de batata, que permite ele ter uma formulação cárnea mais econômica, mas através da tecnologia dos ingredientes ele contorna isso. No Brasil, por exemplo, para ter o que é um econômico lá? 30% de carne, entre aspas, sendo que a carne é carne mecanicamente separada, que eu considero carne também. Claro, não é um filé, mas é carne. Tem ali seus 12% de proteína. Mas, ao mesmo tempo, se tem uma gama de amidos, só para ficar no amido, tá? Uhum. Que permite contornar. Isso tem diversos tipos de amido de batata, enquanto no Brasil, amido de mandioca, mandioca e mandioca. Uhum. Você não consegue, não tem a possibilidade de testar um de batata, para ficar em um exemplo. Entendeu? Então tem essa diferença, e eles mesmos encaram, eles respeitam muito, obviamente, o mercado brasileiro por seu volume, mas em termos de qualidade, nós não somos os mais reconhecidos, não. É engraçado porque a gente daqui tem uma ideia que os produtos da América Latina são piores que o nosso, né? E lá a imagem deles é que os produtos deles são melhores, né? Tem uma qualidade melhor. E João, para a gente mudar um pouco o rumo, a gente trabalha um pouco com conservação, a gente pesquisa alguma coisa no campo de conservação. E quando eu comecei lá atrás, eu lembro que eu comecei microbiologia, a parte de conservação, não era muito um problema, não era um assunto muito em alta em frigorífico. A gente falava de bactéria acidolática, falava de conservação, e você trabalha numa empresa que tem um foco aí muito grande em conservar, em estender shelf life. E durante a sua carreira você passou por isso também, né? De um lado e de outro.
E hoje se fala muito em shelf life, se fala muito em estender, porque assim como... Porque os problemas lá de trás, eles são os mesmos de agora. Você falou de presunto, você citou a apostila da Metalquimia, é atual até agora, até hoje. Se você quiser aprender presunto, você lê a apostila da Metalquimia, que é uma aula ali, e você fala de reprocesso, você fala de salsicha, fala-se muito em reprocesso, então são assuntos que estão em alta até hoje e as indústrias tentam inovar para diminuir o reprocesso, para ter um ingrediente mais funcional, para reprocessar menos, para ter um processo, uma máquina diferente. No campo de conservação não se falava, e hoje é um número que muito é a quantidade de devoluções que as empresas recebem por conta do produto estragar antes do shelf life, de produto perder as características originais, não necessariamente estar estragada do ponto de vista da legislação, mas estar estragado porque o consumidor não quer mais pegar. Como que você vê esse mercado, já fazendo o adendo, já da empresa, do seu cargo atual, do mercado que você trabalha hoje com conservação? Como que você via esse mercado antes, a transição para agora, e como que esse mercado está, na sua opinião? Boa pergunta, Carlos. Eu fiz agora 3 anos de Corbion, é uma empresa realmente de conservação, é uma referência, a maior produtora de ácido lático do mundo, e a gente vai ver realmente os conservantes que são permitidos também não são muitos. Então são os ácidos orgânicos, basicamente, e seus sais. Tá? A forma ionizada desses ácidos. A gente volta no assunto da regulação, né? Da regulação. Você falou da fibra, por que é difícil usar a fibra? Ele entrega uma funcionalidade fantástica, mas você vai pela legislação, você tem que fazer um caminho todo para chegar a utilizar e ter a funcionalidade. Na conservação é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, isso não é necessariamente uma crítica, mas é fato que realmente a gente não tem muitas opções, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. O que tu comentou, antes não se tinha assim tantos problemas. Eu vejo a própria pressão do mercado para se reduzir custos ao longo dos anos, e 24 anos trabalhando nesse mercado, ano após ano, meta de redução de custos sempre vai ter no mercado B2C. O que é fato, porque o que é correto, porque a crise está aí, realmente, no nosso mercado, e é um trabalho que as empresas têm que fazer. E esse trabalho de redução de custo realmente tem um efeito colateral que algumas vezes a conservação é penalizada. Mas, no fundo, Carlos, a demanda por mais conservação sempre houve. Sempre houve. Então, mesmo que você tenha ali um produto estável, você está contente com a conservação dele, se você pode oferecer mais, as empresas vão querer. Então, é um mercado que sempre tem demanda. Sempre tem demanda, e aí está o grande desafio, o grande prazer de trabalhar nesse mercado. Você poder entregar uma vida útil melhor. E ainda se tem muito problema. O mercado brasileiro, ele tem uma característica única, que são os produtos vendidos em temperatura ambiente, conhecido como shelf stable também, a calabresa, o bacon, né? O salame já é mais conhecido no mundo todo, mas calabresa e bacon realmente é uma característica nossa. E a gente desenvolveu um conhecimento muito interessante no desenvolvimento desses produtos, e que passa, uma das barreiras que a gente trabalha são os conservantes. São os conservantes. Então eu vejo um mercado pujante que tem muita oportunidade, e a gente tem aí uma perspectiva de ter mais produtos permitidos, que vai aumentar ainda mais a possibilidade da gente trabalhar. Então, por exemplo, o que eu falo de regulação? Quais são as perspectivas? Por exemplo, a acerola, como substituto natural do eritorbato, do ácido eritórbico, do ácido ascórbico, como um acelerador de cura. Alguns encaram o eritorbato como antioxidante, não deixa de ser, mas sua principal função é realmente a fixação ali da cor da cura. Então, tem aí uma perspectiva que vai permitir a gente ampliar essa gama de trabalho, mas é pujante, porque, repito, conservação sempre vai se ter um problema, ou, se não for um problema estabelecido, uma possibilidade de melhoria. Hoje eu tenho aí 30 dias no produto marinado, refrigerado, eu quero 35. 5 dias é bastante coisa. Então eu vejo que é um grande desafio a conservação, porque todo mundo quer mais e sempre vai querer. E pra gente é um desafio muito grande, né? Porque assim, a gente fala, você gosta de ler artigo, a gente também gosta de ler, de pesquisar, de ir atrás das coisas, do porquê acontece. E quando a gente fala de deterioração, não é um campo
agora mais, mas antigamente não era um campo muito pesquisado nos grandes institutos do mundo, né? Porque não é um problema do mundo, do primeiro mundo, de Europa, dos Estados Unidos, justamente por conta da cadeia deles, né? Então, quando a gente fala, antigamente era só bactéria acidulática, hoje tem um monte de bactérias aí que se sabe que causam a deterioração e você tenta combatê-los ali. E é um mercado que a gente aprende na prática, né? Que a gente vai aprendendo ali, e aí você faz uma pesquisa aqui, você faz outra pesquisa lá, mas você, na prática, você vai desenvolvendo, apliquei uma coisa aqui, melhorou a cor. E não é só o crescimento microbiano, né? A deterioração, ela está envolvida com a manutenção de cor do produto, ela está envolvida com a manutenção das características de frescor do produto, de quando ele é produzido. É um desafio muito grande, porque envolve preferência do consumidor, que é difícil de mapear também, né? É uma coisa muito difícil de você colocar tudo numa conta ali, numa equação e falar, o resultado vai ser esse. Muda de característica de fábrica para fábrica, muda de turno para turno, né? É uma coisa difícil de você... É uma ciência exata, mas é uma ciência que não está toda descoberta. E vocês fazem pesquisa também, vocês têm esses viés inovadores também, a gente vê sempre a Corbion nos grandes eventos inovadores aí, em tudo que tem de inovação, a Corbion está lá, nos congressos, e vocês têm essa parte de pesquisa, de inovação. Como que funciona isso lá? O principal ponto que a gente faz, que eu considero uma vantagem que nós temos, que a Corbion tem, é de pegar produtos de clientes de diversas partes do mundo e, através de uma caracterização metagenômica, identificar qual que é a flora deteriorante daquele produto, daquele cliente. E se você sabe que aquele cliente, vamos supor aqui, a caracterização se dá nesses termos, mais ou menos, 60% de Lactobacillus sakei, 20% de Plantarum e mais 20% de Leuconostoc carnosum. Isso permite você focar a sua solução de conservação naquela flora apresentada pelo produto do cliente. Então, a gente envia o produto do cliente para a Holanda. Primeiro, a gente faz uma caracterização com o produto em condições boas. A gente deixa ele expirar o shelf life, se deteriorar bem para ver qual é a flora dominante, para daí poder desenvolver uma solução específica. Então, a gente criou um banco de dados microbiano e, através disso, a gente desenvolveu também as ferramentas preditivas, que amanhã no nosso Corbion Talks, que vai ser feito no Hotel Mogano, a gente vai falar disso, que ferramenta preditiva. Quais são os conservantes e as dosagens mais efetivas para aquela flora microbiana? Não só os conservantes e suas dosagens, mas também as características intrínsecas. Então, um pH que é 6.2, eu reduzi para 6.1, o que pode acontecer? Mas tudo isso veio do banco de dados gerado através dos produtos dos clientes ao redor do mundo. E aí, por cada região, logicamente, a gente tem os micro-organismos principais. Mas, gente, no mundo todo não muda muito, não. Os grandes vilões, Lactobacillus sakei, Lactobacillus Plantarum, Leuconostoc carnosum, fica ali num 5, 6, mas sempre surge um específico. Sempre surge. Outro dia eu vi surgir um Leuconostoc que eu nunca tinha ouvido falar. Era um produto, acontece. Então tem isso também. Então eu vejo isso como uma principal vantagem que a gente pode oferecer, a caracterização do problema mais a fundo. Mas, importante dizer, falou do conhecimento na prática, nada substitui você, por exemplo, você testa uma solução e depois você vai ver o efeito no produto. Efeito no produto. Você vai avaliar o produto em si. Poxa, ele acidificou mais ou menos, fazer uma sensorial, conhecer o produto e o produto aplicado. Então, o que isso vai aportar no produto em termos de conservação e também em termos de característica sensorial? O conservante parte da premissa que ele não deve alterar, mas você deve conhecer o que, de repente, ele pode aportar ou não no teu produto. Eu conversando com um cliente e amigo, que a gente trabalhou junto, o Diogo Martelo, da JBS, eu falei, Diogo, mais do que contagem microbiana, para mim, nada substitui você abrir o pacote e ver se está muito ácido, pouco ácido, podre, fresco. Falei, João, concordo, eu também sou assim. Nada sensorial. Para mim, a microbiologia, a contagem microbiológica, obviamente é importante, mas ela traduz aquilo que a gente vê antes através da sensorial. Por que eu estou falando isso? Aquilo que tu falou, conhecer realmente o produto. E, logicamente, andar sempre junto com o conhecimento científico, isso é importante. Mas, antes de tudo, conhecer na prática. No mercado, ver o produto, tudo isso. Porque a gente vive uma era que se gera muito dados, né?
Aí, assim, mais importante do que gerar dados é saber o que fazer com os dados, né? Isso que você está falando. A gente pega o banco de dados todos e coloca isso como uma experiência, como um background ali para desenvolver outras coisas, para desenvolver os produtos específicos para cada cliente. E a gente sabe que do ponto de vista de conservação, o conservante é uma das barreiras. As outras barreiras, a maioria delas, depende do cara que está fazendo o produto. Depende do nível higiênico sanitário que ele tem na fábrica, depende das características da matéria-prima, das características do processo, da formulação. E esse banco de dados faz com que a gente possa ajudar o cliente lá na outra ponta a melhorar o processo e fazer com que até mesmo o conservante que vocês oferecem seja mais efetivo, porque tem coisas que o conservante, tem situações que o conservante não vai fazer ação nenhuma ali. Claro. Tem um ditado que eu gosto de usar, que de nada adianta vestir roupa limpa sem tomar banho. E o contrário também, tomar banho e vestir roupa suja. Então, o serviço técnico, e minha parte sempre foi parte técnica e comercial, ela passa por um diagnóstico completo, algumas vezes, da situação do produto, do processo do cliente, antes de uma recomendação pura e simples do melhor conservante. Você tem que entender todo o contexto do processo. Então, o produto, vamos dar um exemplo, de um cliente da Calabresa está desenvolvendo mela e sabor ácido com 25 dias. Aí você vai ver, a atividade de água está quase 0,97. Uma Calabresa conservada a temperatura ambiente, não adianta. Você pode indicar o melhor conservante do mundo que não vai funcionar. E aí, quando dá o problema, o cara te liga e fala assim, o que você mudou no produto aí? Né, que tá dando problema aqui agora. Exatamente. E outra, passando pelo beabá básico, muitas vezes, de boas práticas de fabricação. Que é algo que parece batido, mas justamente está batido por ser muito importante. Então, passa por isso também, o diagnóstico do processo. E algumas vezes também é uma recomendação de conservação pura e simples. Mas passa por uma análise holística, vamos dizer, do produto e do processo de formulação para entender aonde que pode estar sendo a causa fundamental do problema. O importante é conhecer a causa fundamental do problema. Porque às vezes o conservante é o remédio para dor de cabeça, né? Mas você não tá resolvendo a causa da doença ali, né? Você não tá indo na raiz do problema, né? Exato. Não, mas isso, o que você tá dizendo vai aumentar o custo, mas aí a empresa tem que decidir o que ela quer. Você quer um shelf life de 90 dias para um produto temperatura ambiente, vendido a temperatura ambiente, ou você quer priorizar o teu custo? De repente, o cliente vende o produto dele todo em 10 dias, é o giro, que se chama giro do produto, né? E para ele não é um problema. Como tá, ele pode focar. Só que é sempre dormir com uma aranha no teto, eu falo, né? Pode sempre aparecer o problema. Então o cliente muitas vezes ele tem que decidir o que ele quer. Se é conservação ou se é o custo. E a gente entende que hoje realmente a pressão por custo é muito grande, mas isso é ciência e tecnologia, gente. Uma Calabresa, você quer vender ela a temperatura ambiente, você tem que ter uma atividade de água limite, acima da qual você vai ter problema. Entender isso muito bem é importante. E escolher o que é a prioridade. Ô, João, mas muitas vezes o custo que a galera faz está ali focado na formulação. O cara vai ali na tripa, considera um processo, uma quebra de processo, mas às vezes o que volta e além, o déficit na imagem que gera uma devolução ou um produto estragado na prateleira do mercado não é computado no custo. Não, e o cara para na formulação, a minha Calabresa vai ficar 30 centavos mais caro se eu aplicar esse produto aqui que é inovador, mas 30 centavos eu não consigo absorver. Mas ele esquece de ver tudo que está depois do produto que sai da fábrica, esse custo envolvido ali, né? Com certeza. Gente, olha, só complementando isso, e o grande problema disso tudo é que as pessoas não acabam contabilizando, que a análise que o consumidor faz é comparativa. Então, do lado do produtor A está o produtor B. Naturalmente, ele vai comparar um produto com o outro. E às vezes isso, tá tendo devolução, não tá tendo devolução. Ele só vê o que tem devolução, mas para ter a devolução, foi feita uma análise comparativa do consumidor da marca A com a marca B. Então, intuitivamente, o consumidor fala, opa, a marca B é melhor do que a marca A. Então, às vezes, o cara não acaba não computando esse tipo de perda também, né? Gente, olha, reclamação. As duas empresas que eu tive o privilégio de trabalhar no B2C, a BRF, antes era Sadia, e agora é BRF, e a JBS, reclamação é algo tratado
E isso nas grandes também, Aurora, Frimeza, a gente sabe que é assim. Reclamação é assunto de Estado, é muito sério. Não pode ter reclamação. Acima de tudo, reclamação, né? Citando ela de novo, hoje é diretora executiva da JBS, a Luciara. Só não me gera reclamação, João, ela me falava. Pode fazer tudo, não me gera. E é meta até hoje. As grandes empresas exitosas, meta de reclamação é meta para todo mundo, inclusive P&D. Então, por que eu estou falando isso? É isso que vocês colocaram. O retorno, a devolução, é algo danoso para a imagem. Então, tem que ser algo levado muito a sério. Citando outra pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu citei ele já aqui, o Hélio Rubens, ele virava para mim, João, cara, você tem duas reclamações do mesmo problema, pode saber que a gente está fazendo coisa errada. Ele falava isso. Então, são ensinamentos que a gente teve ao longo da carreira que eu vejo com muita importância. Reclamação não pode ter, é muito danoso para a imagem da marca, potencial de recompra por parte do consumidor, né? E cito aqui exemplos de colegas que realmente foi uma escola ao qual eu sou muito grato e são conhecimentos que a gente leva. A reclamação não se pode ter. É muito danoso. Muito danoso, tem que fazer tudo para prevenir isso daí. Uhum. E é um trabalho que você tem que estar o tempo todo monitorando, né? Que é o que a gente fala, você precisa comprar guarda-chuva no dia que tá sol, e não no dia que tá chovendo, né? Que o preço do guarda-chuva vai lá em cima. Então você tem que ficar monitorando aquilo, Tem né? que estar monitorando. E às vezes o cara não tem problema, ele fala, esse aqui tá resolvido. Isso vai ficando, o micro-organismo vai criando resistência ali dentro, isso vai acontecendo, e quando chega o problema, ele tá no meio do furacão e tá tendo que resolver o problema, né? Então esse monitoramento é também muito importante. E o que é esse monitoramento, né, Lucas? É você, por exemplo, a prática de ir, por exemplo, no supermercado. Isso é muito importante. Se eu tô num país que eu não conheço tão bem o mercado, antes de eu visitar um cliente, eu vou no mercado ver o produto dele. Então vejo no rótulo o que ele usa, vejo a característica do produto, se ele tá sofrendo ou se não tá sofrendo. E se é cliente nosso, eu vejo oportunidade de melhoria, também a gente faz a abordagem. Olha, isso daqui tem um risco de reclamação ou algo assim. Isso é muito importante, o monitoramento. E o monitoramento, no nosso caso, como que a gente faz? Pode ser uma análise interna, você pega os produtos e faz uma análise de shelf life, mas visitando o mercado. Porque ali você vê se tem alguma condição precária de conservação, uma temperatura mais alta na gôndola, e você vê o produto. É que no método PDCA a gente chama de observação no local. Você observar no local. Isso diz muito para nós e gera conhecimento acima de tudo. E tomar ação antes do problema ficar gigante, né? Porque senão se você sai atirando para todo lado, a gente sabe que muitas ações ali do campo microbiológico, elas vão dar efeito ações que mudam, por exemplo, a cultura de segurança alimentar dentro de uma indústria. Elas vão ter efeito daqui a 1 ano, 2 anos, dependendo da intensidade ali, mas não é igual você aplica um conservante, você tem efeito a partir do momento que você começa a aplicar o conservante, mas algumas ações que vão impactar no shelf life também de um produto, demoram um tempo para ter resultado, né? Então, se você deixa o negócio estourar para tomar alguma ação, você tá perdido, você tá enrolado, né? O mercado de carne, eu falo, é muito volume. Então, quando você vê um problema, o que tá para trás, você pode saber que o problema é gigante. Ele tem uma inércia muito grande. Então, você vê aí grandes empresas que produzem, sei lá, de um produto 80 toneladas dia. Se tá com um problema, aquelas 80 toneladas vão carregar um problema para o mercado. É sempre grande. E o que gera Dizem que as profissões mais estressantes são jornalismo, né? A pressão de checar a fonte, isso diz que é muito estressante. Mas quem trabalha com carnes, você tem que assegurar que realmente não vai ter problema, porque depois que está no mercado, é gigante. E são volumes muito grandes envolvidos uma vez mais. Isso requer uma responsabilidade adicional que eu vejo. Assim como, olhando sob uma outra ótica, por exemplo, essa legislação de rotulagem, que agora, dos selos que vai ter, toda essa alteração, eu visitando, conversando com colegas, falei, gente do céu, eu olho vocês trabalhando, eu trabalhei nessa tensão aí por muitos anos, eu sei como que é a responsabilidade de você fazer uma alteração desse tipo aí, adequar o nível de sódio, porque em algumas categorias de produto não é fácil. Eu presunto, em que você depende muito da funcionalidade do sal, para ficar num exemplo, é algo que demanda muita responsabilidade e muito trabalho duro. Sem dúvida. Muito trabalho duro. Bom, precisamos fazer
uma pergunta final aqui que nós fazemos em todo final do podcast, mas antes disso eu quero falar que tô muito feliz de estar gravando isso. Muito feliz mesmo. Bacana, obrigado, eu também estou. Gravar é o que a gente falou. Quando nós começamos, nós vamos entender que o negócio está ganhando corpo, que está funcionando, que está sendo efetivo quando a gente conseguir trazer João, quando a gente conseguir trazer esse pessoal. Então, realmente estou muito feliz de estar aqui. É Obrigado. Muito legal falar com outras pessoas que também são apaixonadas por aquilo que fazem. A gente vê que tem brilho no olho, sabe? Que quer fazer o negócio acontecer, que apesar de empresa A, empresa B, empresa C, nós vimos que você ficou de um lado, ficou do outro, fez o negócio acontecer, apaixonado pelo segmento, né? Apaixonado pela causa, e não propriamente pelo que vai acontecer ali em relação à remuneração, enfim, que isso é um pormenor que tem no meio do caminho, né? Mas aproveitando aqui que esse é um canal de escala, que a gente consegue levar informação, e esse é o objetivo do podcast, se pudesse deixar uma mensagem para o mercado que fosse entregue hoje para todo mundo do segmento. Que mensagem é essa? Que apelo é esse que você gostaria de levar a todo o mercado? Eu vou dividir essa mensagem, esse apelo, em duas partes. A primeira dela é sempre trabalhar de acordo com as regras vigentes. Trabalhar dentro das regras do jogo. Então, tem lá a legislação, a gente pode ser crítico da legislação, propor mudanças, tem consultas públicas, tem um momento para isso. Eu mesmo sou crítico muitas vezes, né? Mas cumprir aquilo que está estabelecido. Esse é um ponto. Não tem caminho fora das regras do jogo. E o segundo ponto, que mesmo sendo um apaixonado, entusiasta dos produtos cárneos, eu tenho consciência que a gente não trabalha nem com alface, nem com tomate. Então são produtos que muitas vezes são questionados, algumas vezes eles são demonizados, né? Então eu acho que tudo aquilo que a gente trabalha, o foco do nosso trabalho tem que ser no sentido de saudabilizar esses produtos, torná-los melhores dentro da nossa possibilidade. Lembro muito bem de um dia, eu estava na Seara, estava aqui no escritório em Seara mesmo, e eu tenho o único aplicativo que eu tenho de notícia do UOL, e eu programo ali, vem aqueles splashes, né? E eu lembro que vem um splash assim na tela, Organização Mundial da Saúde considera os embutidos produtos cancerígenos. Na hora eu vi aquilo, eu chamei meu amigo Diogo, da mesa do lado, e Diogo, dá uma olhada nisso aqui, isso aqui é muito sério, cara. Isso aqui afeta o nosso negócio. O que, no fundo, mostrou-se exagerado. Então, você vê a expectativa de vida na Alemanha, onde se consomem muitos produtos, é alta. Acho que tudo tem que ter parcimônia no consumo. Mas o que fica é a gente trabalhar no sentido de tornar os produtos melhores e dentro das regras do jogo. Isso é muito importante. Não adianta de nada a gente querer criticar, por exemplo, políticos de Brasília se a gente não trabalha dentro das regras do jogo. Esse é o meu pensamento e minha mensagem para o mercado. É muito interessante isso, porque eu tive num congresso agora recente, e nesse congresso uma das coisas que mais se discutiu é como combater com evidências essas notícias que hoje a forma com que a informação chega ao consumidor é muito fácil, né? Qualquer um pode falar lá, colocar no Instagram, basta ter um monte de seguidor que aquilo parece que vira verdade, mas não necessariamente aquilo está baseado em evidência científica, né? Tem muita bobagem. Então tem até uma declaração de Dublin aí, que é para o mercado da carne, que é uma declaração que os cientistas assinam, que todas as informações elas têm que ser baseadas em evidência. Porque o mercado de carne ele é muito batido, né? Ele é muito martelado. Muita gente carne dá câncer, carne engorda, diminua o consumo de carne, diminua o consumo de carne vermelha por conta da expectativa de vida, e às vezes no fundo não é isso. Então mostraram lá várias pesquisas científicas que tudo tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio. Tudo que for demais vai fazer mal, tudo que for de menos também vai fazer mal. E não é diferente com os produtos que a gente trabalha, né? Então é muito importante isso aí, quando a gente vê uma notícia disso aí, procurar buscar informação, procurar buscar o que está por trás daquilo ali, né? Se é um interesse comercial, ou o que é, ou se realmente está com base científica naquilo ali. Isso é muito importante, você gosta muito de ler e buscar isso, né? Esse embasamento científico por trás das coisas, né, João? Isso é importante, porque parte do nosso conhecimento é gerado através da prática, parte através da academia, da nossa formação, e parte através de você buscar isso, através de fornecedores, colegas, simpósios, eventos. Isso é fundamental. Tem que estar sempre buscando isso daí, se atualizar e estar a par do que tem de mais novo. Isso é fundamental. João, gostaria de agradecer muito
A gente se sente muito Um prazer, honrado de meu. ter você aqui. Fala pra galera como que te encontra, os contatos, como que acha a Corbion. Embora a galera que tá ouvindo a gente, todo mundo já sabe, mas dá seu recado aí pra galera, como se quiser passar contato, rede social, fica à vontade. Claro, meu perfil no LinkedIn é João Yunes, Yunes com Y e E, isso é importante dizer, e meu e-mail é joão.yunes@corbion.com, Corbion com N no final. Sensacional. Então, esse foi mais um episódio do Carnicast. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, para nós, foi um bate-papo muito prazeroso. Se você gostou, curte, compartilha, envia esse vídeo para que a gente consiga levar a informação para o maior número de pessoas possível. Como nós vimos aqui, nós trabalhamos com uma causa muito nobre. Então, quanto mais pessoas terem acesso a esse tipo de informação, melhor se tornará o nosso segmento e a nossa alimentação. Valeu!